Postagem de hoje, o caso Roswell, segunda parte, segmento do tema da semana passada. Os militares tentaram convencer a imprensa de que o objeto encontrado próximo a Roswell não era nada mais do que um balão, mas os oficiais que estavam incumbidos da tarefa à época confirmaram que tudo não passara de uma grande mentira. Os militares em Roswell também tentaram enterrar os fatos. Frank Joyce, repórter da rádio KGFL de Roswell, havia falado com o fazendeiro Brazel no domingo, dia 6 de julho, após encontrar os destroços. Ele não revelou o conteúdo da conversa, mas afirmou que não era a primeira vez que discorriam sobre o incidente. No entanto, a conversa que tiveram na primeira e na segunda vez teve um tom bem diferente desta última. Este repórter, Frank Joyce, contou que Brazel foi até a estação de rádio à noite, escoltado por militares. Enquanto os militares esperavam do lado de fora, Brazel entrou na sala de rádio onde Joyce estava trabalhando. Por um momento não disse uma palavra. Ele se agachou e apoiou as costas na parede. Para Joyce, Brazel estava muito estressado. Apenas disse que se não cooperasse, as coisas não sairiam bem. Depois contou sua nova versão, dessa vez envolvendo o balão e os membros de sua família, que também manusearam os destroços da possível nave acidentada. Frank Joyce argumentou que essa história não era a mesma que ele havia contado anteriormente, mas Brazel insistiu na nova versão. No entanto, antes de deixar a sala da rádio, Brazel finalizou: "Sabe daquela história que as pessoas falam sobre homenzinhos verdes? Bem, eles não são verdes", e foi embora. Os militares não estavam contentes em só controlar as pessoas envolvidas diretamente com o incidente. Eles começaram uma campanha para silenciar as testemunhas civis também. No dia 7 de julho, o xerife George Wilcox dirigiu-se até a casa do pai de Glenn Dennis. Wilcox disse que Glenn Dennis tinha se metido em problemas na base militar. Ele não sabia o que o agente havia feito, mas um certo sargento o tinha informado na delegacia e Wilcox deveria alertar seu pai para conversar com o filho, a fim de manter a boca fechada. Quando o pai perguntou-lhe o que havia acontecido, Glenn Dennis alegou que não tinha feito nada. Então seu pai mencionou que um certo sargento negro lhe havia perguntado sobre seus irmãos e irmãs. Ele foi o único a fazer ameaças contra sua família. Barbara Duggar, neta do xerife Wilcox, também comentou sobre as ameaças que a família de seu avô havia sofrido. Pelo conhecimento do público, o xerife Wilcox não teve muito envolvimento com o caso e nem tinha visto nada. O bombeiro Jesse Marshall disse que Wilcox só havia ligado para a base naquela data, mas Barbara Duggar sugeriu que ele sabia de algo mais. Numa entrevista realizada em março de 1991, Bárbara contou que sua avó havia lhe relatado uma intrigante história no início dos anos 70. Ameaças de morte. Barbara Duggar afirmou que seu falecido avô fora testemunha de tudo. Ele pediu a ela para não contar nada a ninguém. A mãe de Bárbara também alegou não saber de nada. Bárbara ainda comentou que seus avós foram ameaçados de morte pelos militares, tal como a família de Glenn Dennis. Outro episódio semelhante ocorreu naquele ano, desta vez com Frank Rowe, um garoto de apenas 12 anos. Seu pai era tenente dos bombeiros e certo dia estava na garagem do esquadrão quando um grupo de homens apareceu com um pedaço de metal e lhe entregaram. Ele o examinou e mais tarde comentou: "Amigos, vocês não vão acreditar no que descobri sobre o pedaço de metal que me trouxeram. Ele é áspero. Tentamos cortá-lo, queimá-lo e arranhá-lo, mas não conseguimos." O mais interessante na história do garoto Frank Rowe, no entanto, aconteceu alguns dias depois, quando estava em casa, com toda a família reunida e militares apareceram. Eles mandaram suas irmãs Suzy, Donnie e Pat para fora da casa e perguntaram à sua mãe quem estava no corpo de bombeiros num dia em que seu pai havia recebido o objeto, que era parte dos destroços.
Sua mãe então confirmou. Frank Rowe, um dos soldados que estava dentro da casa, diante da mãe e filho sentados no sofá, disse sem meias palavras que eles poderiam ser levados para o deserto e ninguém nunca mais iria encontrá-los. Corpos de ETs decompostos pelo calor. Voltando à história de Glenn Dennis, depois que ele ouviu as ameaças dirigidas a seu pai, não se intimidou mais. Enquanto o xerife visitava seu pai, foi até o hospital da base militar para obter outras informações. Ele encontrou uma amiga enfermeira e perguntou-lhe se poderiam conversar mais tarde. A enfermeira ligou marcando o encontro no clube dos oficiais. Eles conversaram por algum tempo, quando então ela disse a Dennis: "Quero te contar o que está acontecendo, mas você tem que prometer que nunca vai relatar a ninguém, ou terei problemas. Não acredito no que vi. É a coisa mais horrível." Glenn Dennis mencionou que a enfermeira sempre levava consigo um bloco de anotações e que numa folha desenhou o que havia visto. Naquele dia, ela estava trabalhando no hospital e entrou numa sala de exames para pegar alguns medicamentos. Quando abriu a porta, viu 2 médicos nunca antes vistos no hospital. Um deles lhe falou: "Fique aqui, vamos precisar de você." Lá dentro, ela sentiu um cheiro horrível. Os médicos examinavam 3 corpos muito estranhos, foi o termo utilizado pela enfermeira. 2 deles estavam em péssimo estado, mas um parecia que havia sobrevivido ao acidente e estava inteiro. Parecia ter morrido aparentemente depois da queda. Estava difícil permanecer na sala por causa do mau cheiro. Os médicos trabalhavam nos corpos com a ajuda da enfermeira, mas ela teve que retirar-se, pois não estava sentindo-se bem. Eles reagiram da mesma forma, colocaram os corpos em sacos mortuários e saíram. A descrição dos seres era a seguinte: magros, compridos e finos. A anatomia do braço era diferente da dos humanos. A distância entre o pulso e o cotovelo era maior do que do cotovelo ao ombro. Ela tinha visto só 4 dedos nas mãos, pequenos e estreitos. Quando os médicos viraram uma das mãos, a enfermeira disse não ter observado polegares. Na ponta dos dedos havia pequenas almofadas de sucção, assim como nos tentáculos dos polvos. Os ossos não se pareciam com os dos seres humanos, pois eram muito frágeis, semelhantes a cartilagens. A cabeça de um deles era maior do que a nossa. Como se sabe, a cabeça humana expande-se quando exposta ao calor extremo, mas não havia evidências de que os corpos dos ETs tinham sido submetidos ao fogo. Os olhos eram bem fundos. O nariz não era convexo, mas sim côncavo, com 2 pequenos orifícios. Não haviam orelhas, mas 2 pequenos buracos num dos lados da cabeça e 2 lóbulos que pareciam proteger os ouvidos. Nada que se assemelhasse a uma orelha humana. A boca era um pequeno traço, muito fina. Os ossos da cabeça eram muito flexíveis, parecidos com a moleira de uma criança recém-nascida. Dúvidas quanto ao sexo dos ETs. Glenn Dennis perguntou à enfermeira se eram machos ou fêmeas. Ela respondeu: "Não prestei atenção nisso, pois estava muito enjoada." Para ela, os médicos deviam saber alguma coisa sobre o sexo dos seres, mas simplesmente não deu atenção a este detalhe, pois saiu da sala antes que chegassem nessa parte. Ela acredita que talvez eles nunca tenham tentado determinar o sexo das criaturas. Glenn Dennis fez várias perguntas à enfermeira, mas ela não sabia todas as respostas. Ela disse não ter visto nenhuma roupa e não sabia se os seres estiveram em algum momento vestidos. Continuava dizendo que estava enjoada, razão de seu afastamento do local. Ela estava em estado de choque, dizia o tempo todo que eles eram muito horríveis. Eles conversaram mais alguns minutos, tempo em que a enfermeira desenhou um esboço dos alienígenas. Depois disse que tinha que voltar para o hospital, que estava passando muito mal e precisava se deitar. Glenn Dennis a acompanhou até a saída do clube dos oficiais militares e ficou observando-a entrar no alojamento.
Essa foi a última vez que viu a amiga. 3 meses depois, o rapaz recebeu uma carta dela, em que contava estar trabalhando em uma base norte-americana na Inglaterra e pedia para que ele lhe escrevesse sempre que pudesse. Depois de enviar várias correspondências e não receber resposta, Glendennis descobriu que a enfermeira tinha morrido num acidente de avião com outras 5 colegas em algum lugar da Grã-Bretanha. Outro detalhe extremamente estranho tem relação com um voo especial ocorrido no dia 9 de julho de 1947. Segundo Robert Slusher, tripulante do referido voo, naquele dia a tripulação teve somente alguns minutos para se preparar para a decolagem. Um container de madeira foi colocado a bordo do avião para ser transportado para a base de Fort Worth. Ninguém, a não ser Félix Martucci, outro tripulante daquele voo, que era o artilheiro do B-29, estava autorizado a entrar no compartimento de bombas, nem mesmo os outros membros da tripulação. De acordo com Robert Slusher, esse procedimento não era normal. As circunstâncias do voo é que o tornam especial. Quando aterrissaram em Fort Worth, havia um comitê de recepção na pista de pouso, que incluía vários oficiais da 8ª Força Aérea Norte-Americana. Existem especulações de que os corpos dos alienígenas estavam dentro do mencionado container. Félix Martucci reconheceu um dos membros do comitê. Era um papa defuntos. Enquanto retornavam a Roswell, Martucci comentou: "Nós vamos entrar para a história." O problema é que os corpos alienígenas saíram de Roswell no dia 9 de julho. De acordo com Frank Kaufman, membro do batalhão do exército envolvido no incidente, os corpos tinham sido levados 2 dias antes, em 2 aviões diferentes. Eles teriam ido para a base aérea do exército em Andrews, Washington, para que os altos oficiais do governo e das forças armadas pudessem vê-los. Depois seguiram para Wright-Patterson. O general Exxon sugeriu que alguns deles fossem levados para Denver, no Colorado. Mesmo que o comentário do tripulante Robert Slusher seja apenas uma brincadeira, isso mostra o quão importante foram os eventos acontecidos em Roswell. Se tudo o que for encontrado se referia a um balão meteorológico, por que tantos voos decolaram de Roswell? Por que tantas preocupações com um simples voo, com guardas armados e um comitê de recepção? Obviamente, o exército estava esperando algo muito importante. Uma vez que o container foi enviado para outro lugar, Jesse Marcel retornou para Roswell na mesma noite. Quando chegou em casa, disse à sua mulher e ao seu filho para não comentarem mais sobre o assunto. Eles deveriam esquecer o que havia acontecido, mas Jesse Marcel não estava satisfeito com o desfecho da história. Ele sabia que o que tinha encontrado na fazenda de Brazel não era um balão meteorológico. Acreditava que aquilo não era da Terra. Jesse Marcel não foi o único a sentir-se assim. O general Exxon também comentou, anos mais tarde, que os destroços eram de algo não construído na Terra. Roswell foi o resgate de uma nave espacial, finalizou o general. O bombeiro Jesse Marcel voltou para a base e encontrou-se com Cavett e o sargento Lewis Rickett no escritório da inteligência e espionagem. Marcel aproximou-se de Cavett e perguntou-lhe se tinha preparado o relatório. Cavett respondeu que sim, mas que não poderia mostrá-lo a ninguém. Essa atitude deixou Marcel furioso, o que lhe compeliu a dizer: "Eu o ordeno que me mostre o relatório." Cavett respondeu que tinha recebido ordens diretas de Washington e que, se Marcel não estivesse satisfeito, que tomasse as providências necessárias. Marcel nada podia fazer. Essa foi a última vez que ouviu falar sobre os destroços. Nunca ficou sabendo nada a respeito dos corpos dos seres descritos pela amiga enfermeira. Se o coronel Blanchard sabia de algo, não lhe revelou. Grande favor aos Estados Unidos.
Mas essa não foi a última vez que se ouviu falar dos intrigantes fragmentos metálicos. 2 anos depois do incidente, Bill Brazel, filho do homem que encontrou os destroços, disse ter descoberto pequenos pedaços de algum objeto estranho em sua propriedade. Mostrou alguns deles para alguns de seus vizinhos, incluindo Sally Tadolini. Ela lembra-se até hoje de que era uma porção pequena e que, quando a amassava, voltava à sua forma original. Infelizmente, Bill Brazel não guardou os fragmentos. Militares foram até a sua casa e disseram que seu pai tinha feito um grande favor para os Estados Unidos e que seu filho deveria seguir o mesmo exemplo. Depois daqueles dias de julho de 1947, o acidente não foi mais abordado pela imprensa mundial. Somente 30 anos depois, quando o corajoso Jesse Marshall veio a público contar sua história, o mundo novamente deu atenção ao mais expressivo acobertamento de informações ufológicas de que se tem notícia.